Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida nesta manhã de domingo. Nós vamos aguardar alguns minutos aí para alguns irmãos ainda entrarem. E daqui a pouco estaremos meditando na palavra de Deus, ministrando uma palavra de Deus ao seu coração, abençoando sua vida, sua casa, sua família, nesta manhã de domingo. Nós sabemos que tem muitas pessoas fazendo Bora jogar? E se você baixasse transmissões ao vivo aí pela internet. Bom dia, Daiane. Deus abençoe. Graça e paz. Daqui a pouco nós vamos meditar na palavra de Deus. Irmã Gisele pelo Insta. Glória a Deus. Bom dia, Derenice. Paz do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Luciana também está aí no Insta. Deus abençoe. Nós vamos aguardando aí alguns minutos. Oh, Abner. Bom dia, rapaz. Deus abençoe sua vida. Que a graça de Deus te alcance aí em nome de Jesus. Aleluia. Espero que o vídeo esteja saindo beleza aí. O som tá saindo belezinha. Ô, Danilo abençoado. Graça e paz. Tá me ouvindo? Se eu estiver me ouvindo tanto pelo Face quanto o Insta, põe pelo menos um. Saber se o áudio tá chegando legal. Se tá tudo beleza. Genilson. Oh, Deus abençoe. Graça e paz. Aleluia. Enquanto isso, nós vamos aguardando alguns irmãos acabar de entrar para a gente poder estar ministrando uma palavra de Deus ao seu coração aí. Sabemos que é um tempo de busca, um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de clamarmos ao nosso Deus. Marluce, graça e paz. Deus abençoe. Aleluia. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou. O Pai das luzes me libertou. Só mais um momento agora nós vamos meditar na palavra. Você vai entrando, vai deixando aí o seu. Faça o Senhor, Luciana. Deus abençoe. Leidiane, paz do Senhor. Bom dia. Deus abençoe. Daqui a pouco vamos guarda só uns minutos aí. Enquanto isso, vai ouvindo o louvor, vai ouvindo. Estamos aqui para abençoar a sua vida nessa manhã de domingo. Se o áudio está chegando beleza, dá um like aí, dá uma curtida. Oh, Kátia, Deus abençoe. Minha mãe na fé, aleluia. Glória a Deus, pastora. Pastora Vera. Que honra poder ter a senhora aí. Aleluia.
estamos fazendo transmissão pelos dois Facebook. Paz do Senhor, irmã Andréia. Ao seu chamar meu coração, No meu Facebook da Pastora Junta e pelo meu particular. em seus braços me acolho. Estamos aí transmitindo essa palavra de Deus ao seu coração nessa manhã de domingo. E pra tua mesa você me Espero que o áudio está chegando beleza aí, né? foi adotado como filho. Paz do Senhor, pastor. Glória a Deus pela sua vida, né? Estamos juntos nessa batalha. Pelo Espírito foi adotado como filho. Sou coerente com Jesus. Que pode, já vai preparando aí a sua palavra, a sua Bíblia. Nós vamos meditar em um texto que está em 2 Reis, capítulo 6. Se você quiser fazer a leitura acompanhando, nós vamos meditar em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 6. Nós vamos meditar aqui numa ação poderosa de Deus nessa manhã. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados, para um propósito que Deus tem para cada um. Quando a gente começa a enfrentar situações inesperadas como essa que nós estamos enfrentando nesse tempo, é tantos questionamentos, é tanta coisa que passa na nossa cabeça, mas uma coisa a gente não pode deixar de ter no nosso coração, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele permanece no controle, Ele sempre esteve no controle, Ele não desampara, Ele não volta atrás, Ele permanece fiel. Então que você possa ter essa certeza no seu coração. Nós vamos meditar no texto sagrado daqui a pouco. Quero dar mais alguns minutos para algumas pessoas entrarem aí, mais uns 2 minutinhos só. E nós vamos... Se você quiser compartilhar aí a questão do vídeo, pode compartilhar. Fique à vontade. A intenção nossa é propagar a palavra de Deus. Eu sei que tem muitos pastores amigos nossos que estão também fazendo lives. Paz do Senhor, Marcos. Vamos estar em Foz do Iguaçu. Deus abençoe. Multimarcas, Deus abençoe. Então nós queremos ser não só mais um, mas também estamos aqui crendo naquilo que Deus tem colocado no nosso coração e tem ministrado ao nosso coração e pedido para que a gente faça algo, né? Eu fui, na verdade, estava lutando um pouco contra isso. Eu não sou muito de fazer lives, quem me conhece sabe, mas a hora que Deus requer de nós algo, a gente tem que fazer, né? Então, nós estamos aqui nessa manhã para isso. E hoje, vou baixar aqui, Marcos. Se tiver melhorado aí, dá um joia, me avisa aí. Quero saber como é que tá saindo o áudio. Se não tiver muito bom, vocês me avisam, gente. Eu não sou muito expert nesse negócio aqui, não. Não sou de muitas coisas assim, mas a situação vem e a gente tem que se adaptar, não é mesmo? Então, a gente tem que aprender a utilizar os recursos que nós temos. Então, se esse é o momento que Deus colocou para a gente poder ministrar uma palavra assim, então vamos fazer, né? Vamos fazer. Eu quero aqui então já meditar no texto. Eu sei que algumas pessoas ainda não entraram na sala, mas a gente também não pode ficar esperando muito tempo, né? Então eu vou deixar aqui, depois eu vou deixar os vídeos aí no Facebook para as pessoas meditarem. Eu quero deixar bem claro, irmãos, que eu não estou aqui para dizer que é aquilo que Deus me deu, que é o certo e tudo, não.
Eu estou aqui na intenção de ministrar uma palavra ao seu coração, de trazer um conforto para a sua alma, de trazer paz para a sua casa, para que você possa ser fortalecido nesse tempo difícil, né? Tem tantos homens sábios, com conhecimento, usadíssimos por Deus, ministrando aí pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram, plataformas digitais. Medite nessas palavras, ouça, né? Só tome cuidado com os profetas do caos, porque infelizmente tem muito oportunista nessa hora, né? Infelizmente aparece muito oportunista nessa hora, então tome bastante cuidado com isso. Aprenda a examinar, como diz as Escrituras, examina tudo, mas retende o bem, retende aquilo que é o certo, né? Não deixe de buscar uma palavra de Deus para a sua vida, né? Com certeza você deve estar acompanhando outros pastores, continue mesmo, acompanhe mesmo, ouça, e não tenha medo acima de tudo. Irmã Vânia, paz do Senhor, Deus abençoe. Não tenha medo, Deus está no controle, viu? Eu quero aqui começar a leitura em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. O texto diz assim: O rei da Síria fazia guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar do que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado. Ele salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber o rei de Israel as palavras que falas tu na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e cavalos haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fero, peço-te, essa grande gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse-lhes: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Irmãos, esse texto eu acho ele interessante. O Senhor, desde ontem à noite, ele tem ministrado esse texto ao meu coração. Justamente, Eliseu, ele tinha uma convicção tão grande no que Deus era com ele, que maior era aqueles que estavam com ele, que a hora que o jovem de Eliseu se levanta e vai lá fora, e olha a cidade cercada, a casa cercada, não tinha para onde correr, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Ele achou numa situação de mãos e pés atados, vamos dizer assim. E ele ficou desesperado, ele entrou em pânico. Ele ficou sem saber o que falar, o que fazer, a quem pedir socorro, a quem pedir ajuda. E aí então ele grita: ai, Senhor meu. O Senhor aqui se referindo a Eliseu como se fosse um mestre para ele. O que a gente vai fazer agora? E Eliseu, na paz que ele tinha, pela confiança em Deus que ele tinha, ele disse: não tenha medo. Maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. E aquele jovem não entendeu,
Porque a visão daquele jovem só conseguia ver o exército inimigo. A visão daquele jovem era só na tribulação que ele estava passando, na dificuldade que ele estava enfrentando. A visão daquele jovem estava presa ao momento difícil que ele estava enfrentando quando ele se depara com aquele exército cercando a casa e a cidade. Ele não conseguia enxergar mais nada, ele só conseguia ver o exército inimigo vindo contra eles, para matar eles, para prender eles, seja o que passou na cabeça daquele jovem. Mas Eliseu era um homem que tinha uma visão espiritual. Ele tinha uma visão de fé, como Paulo descreve em Coríntios, não andamos por vista, mas andamos por fé. Então Eliseu ele estava vendo além do inimigo, ele estava vendo além da dificuldade, ele estava vendo além do problema. Ele já estava vendo a ação de Deus em favor deles. Por isso ele fala, não tenha medo, maior são os que são conosco do que os que são contra nós. E essa palavra nessa manhã que eu quero deixar para você. Não limite a sua visão ao problema. Não limite a sua visão à dificuldade. Bem especificamente falando, eu sei que está todo mundo cansado de ouvir isso, mas não limite a sua visão ao coronavírus, à Covid-19. Amplie a sua visão para a ação de Deus. Amplie a sua visão para o poder de Deus. Amplie a sua visão para o poderoso, para o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que não descansa, aquele que é fiel em todas as suas promessas. Amplie a sua visão um pouco mais, meu querido, minha querida. Quando a gente liga a televisão, ou até mesmo grupos de WhatsApp, redes sociais, só se traz notícias ruins sobre essa pandemia que estamos vivendo. Mas é hora de você elevar a sua visão a um ponto mais alto. É hora de você tirar a visão do seu inimigo que está na sua frente, transpor ele pela fé e ver a ação de Deus, o Todo-Poderoso, que Ele está agindo. Ele está no controle dessa situação. Eu falei ontem e tenho falado isso muito aqui. Existe 365 não temas na palavra de Deus. Isso significa que é um não temas para cada dia do ano. Ou seja, em todos os ter medo, porque Deus ele é conosco. Então não tenha medo. Estando você em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, em qualquer estado da nação brasileira, esteja você em qualquer país desse mundo, que hoje pela internet a gente pode alcançar muitas pessoas. Mas entenda uma coisa, enquanto aquele jovem estava olhando o exército inimigo, ele não conseguiu enxergar o exército de Deus. Enquanto ele estava vendo o problema, ele não conseguiu enxergar aquilo que Deus podia fazer. Foi necessário que Eliseu orasse a Deus pedindo, Deus, abre os olhos desse jovem. Abre os olhos desse rapaz, porque ele não está conseguindo enxergar o exército do Senhor. Irmão, abre os teus olhos espirituais e veja pela fé que Deus já providenciou a cura. Deus já providenciou o milagre. Ontem à noite, na ministração que nós fizemos pelo Instagram e pelo aplicativo que tentamos utilizar para um grupo fechado, eu disse sobre isso. Se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito. Se Deus permitiu, é porque Ele tem algo nessa situação. Então, o que eu e você temos que fazer? Entender os propósitos de Deus e já crer. Se Ele permitiu, como diz em Eclesiastes 3, tudo tem o tempo determinado para começar e para acabar. Se você ler Eclesiastes 3, você vai ver que tem tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, há um tempo determinado para esse vírus. Deus já determinou, irmãos. E nós precisamos tirar os olhos do problema, os olhos da dificuldade, os olhos do inimigo e olharmos para o nosso Redentor, como Jó bem disse. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará em nosso favor. Ele vai se levantar em teu favor, em favor da sua cidade, em favor do seu estado, em favor do seu país. Creia, porque Ele é fiel naquilo que Ele promete. Tire os olhos da dificuldade. Amplie a sua visão. Em Gênesis 15, Abraão ainda não tinha tido Isaac, e ele tem uma conversa séria com Deus, quando ele pergunta, por acaso o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliezer? Ele estava dentro da sua barraca e Deus fala assim, sai para fora, Abraão, e conta as estrelas se é que você pode contar.
Enquanto Abraão estava dentro da barraca, num lugar fechado, que limitava a visão dele e não conseguia enxergar as estrelas, foi necessário que ele saísse para fora da barraca e começasse a olhar para o céu, e Deus disse: conta as estrelas se é que você a pode contar, porque assim será a sua descendência. Então, saia daquilo que está limitando a sua visão. Filtre as informações que você tem recebido, seja de telejornais, seja de redes sociais, seja como for. Filtre essas informações, meu irmão. Não deixe isso entrar para o teu coração. Aquilo que você alimenta é o que vai determinar o rumo da sua vida. Se você só se alimenta por informações, por notícias ruins, você vai pensar que o vírus vai chegar, que o vírus vai matar, que o vírus vai destruir, porque essas são as informações das redes sociais e dos telejornais. Mas volte a sua atenção para a palavra de Deus. Tantos homens e mulheres de Deus pregando a palavra nesse tempo pelas redes sociais. Então medite nessa palavra, porque Deus já entrou com o recurso da cura, porque eu creio na palavra, e se você crê, Isaías fala que ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades na cruz do Calvário. O nosso Deus, ele já preparou a cura antes que a enfermidade chegasse. Receba essa palavra no teu espírito nessa manhã. Eu não sei para quem o Senhor está direcionando essa palavra, mas que ele direcione para a tua vida no nome de Jesus. Que o Senhor já providenciou a cura antes mesmo que a enfermidade entrasse na sua casa. O Senhor já providenciou a paz antes que a perturbação tentasse te atrapalhar, porque Jesus é o príncipe da paz, e a paz que ele tem excede a todo entendimento, aleluia. Então que a paz do Senhor entre na sua vida, entre na sua casa, entre na sua família nesta manhã, e que a graça de Deus inunde o teu coração nesta manhã. Eu quero orar por você nesta manhã, aonde você estiver. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família, declarando a bênção e a proteção de Deus. Entenda, tire os olhos do inimigo, tire os olhos do problema, eleve os teus olhos a um ponto mais alto, ao monte da fé. Eleve os seus olhos ao monte da salvação. Tire os seus olhos do natural e eleve os seus olhos para o sobrenatural. Quando nós menos esperarmos, Deus vai fazer algo extraordinário, e todos nós vamos voltar até a nossa vida normal, cotidiana, ao trabalho, à escola, aos cultos normais da nossa igreja. Mas permaneça firme. Declare fé, não declare doença. Declare vitória, não declare perturbação. Não propague a preocupação, não propague a desordem, não propague notícia ruim. Nós somos embaixadores de Cristo, chamados para anunciar boas novas, boas notícias, e não más notícias. Mas a Bíblia diz que fala a boca que está cheio o coração. Que você possa abrir o seu coração para se alimentar da palavra, para louvor, para adoração, para intercessão. E quando você abrir a sua boca, serão só boas notícias para aqueles que estão perto de você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você puder, aonde você estiver, feche os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida nesse momento, nesta manhã. E se você não puder, apenas receba essa oração em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro apresentando esses ouvintes, essas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nesta manhã de domingo, eu oro em favor de cada vida, em favor de cada município brasileiro, de cada estado brasileiro, de toda a nação brasileira. Oro também, ó Deus, pelos países desse mundo que estão sendo oprimidos, ó Pai, por esse vírus, por essa enfermidade. Assim, meu Deus, como aquele jovem, ele se viu diante ali do exército sírio e não sabia o que fazer. Há tantas pessoas nesse momento, nessa mesma situação, só conseguem enxergar o vírus, assim como aquele jovem só conseguia enxergar o exército sírio. Mas nesta manhã, ó Pai, pela tua misericórdia, eu faço da mesma oração que Eliseu fez e te peço: abra os olhos espirituais dos teus filhos, Senhor, que eles possam enxergar o Senhor, que eles possam enxergar o teu exército que já foi ordenado em favor de cada nação desta terra, de cada estado, de cada município, de cada casa, porque o Senhor é um Deus que peleja pelos seus. Sabemos que o Senhor está permitindo essa situação para nos moldar, para nos aprimorar, para nos preparar para o grande derramamento do teu Espírito. O Senhor está usando esta ferramenta para fazer algo em nós,
para depois fazer algo através de nós. Pai, então que nesta manhã o Senhor abra os olhos espirituais desta pessoa para que ela possa despertar para o chamado pessoal que o Senhor tem para cada um. Meu Deus, pessoas que estão afastadas de igreja, pessoas que estão frias na fé, desanimadas, e essa situação veio e tem atrapalhado ainda mais a vida dessa pessoa. Eu clamo por estes em nome de Jesus Cristo, que o Senhor renove a sua fé, que o Senhor renove a sua força, que o Senhor renove o seu ânimo, e assim que for possível, essa pessoa volte a congregar, volte, meu Deus, a cultuar na casa do Senhor, na casa de oração, volte, meu Deus, a propagar o Evangelho, a cumprir o seu chamado, a exercer o seu ministério, em nome de Jesus Cristo, que a unção do Senhor, que quebra todo jugo e remove todo fardo, venha sobre a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família, e ela seja, em nome de Jesus, nessa manhã, cobertada pelo teu sangue, coberta e revestida por toda a armadura do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que todo desespero, que todo pânico, todo medo seja repreendido nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, e que a paz do Senhor seja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Eu quero também deixar uma mensagem para você que é membro de igreja. Entenda, irmãos, o pastor ele tem nessa hora uma situação que ele está atravessando que ele nunca atravessou. No momento está passando uma situação totalmente inusitada, inesperada. E você que é membro de igreja, tenha consciência da situação que seu pastor está enfrentando, tenha consciência da situação que a igreja está enfrentando. Tem igrejas que têm que pagar aluguel. Tem igrejas que têm que pagar conta de energia, que todas, na verdade, com água. Não é o nosso caso aqui em Paranaiguara, que paga a água mensalmente. Mas você não pode deixar de contribuir com a sua igreja, com o seu pastor. Claro que o dinheiro nessa hora, você fala, pastor, mas você tem que falar isso? Tenho porque, infelizmente, conheço pastores que estão preocupados porque, por mais que a situação esteja bem complicada, mas a igreja ainda passa por situações mais complicadas, porque deixando de congregar, pessoas deixam de contribuir, não dizimam, não ofertam, mas o pastor que tem a igreja num cômodo de aluguel, ele vai ser cobrado. Ele vai ter que pagar o aluguel. Ele vai ter que pagar a conta de água, ele vai ter que pagar a conta de energia. E se os membros da igreja não contribuírem, vai ficar difícil manter a igreja aberta. Não só por causa da situação do vírus, mas a hora que passar a situação do vírus, a igreja pode contrair tantas dívidas que vai gerar mais problemas para o pastor. Então você que é membro de igreja, procure seu pastor, entre em contato com ele, né? Procure uma forma de você devolver o seu dízimo, de você ofertar, para que a igreja possa permanecer. O templo, nós somos igreja, mas o templo precisa ser mantido ainda. Ele mantém despesas, então ele precisa ser pago essas despesas. Então você que é membro de alguma igreja, não deixe de contribuir. Procure seu pastor, entre em contato com ele e mande ali o seu dízimo, a sua oferta, para que ele possa continuar sustentando a igreja. Em nome de Jesus. Seja onde for, irmão. Entenda isso. Não é mesquinharia. Não olhe dessa forma. Não, o pastor não está querendo o seu dinheiro. Irmão, mas a hora que você for liberado, voltar a congregar, a igreja tem que estar limpa, a igreja tem que estar organizada, a igreja tem que estar com as suas contas pagas, com aluguel pago. Ela tem que estar pronta para te receber. E se não tiver condições financeiras para isso, infelizmente, a igreja vai passar por uma outra situação difícil. Então tenha essa consciência, mantenha-se ajudando a sua igreja, ajudando o seu pastor em oração, e que Deus possa te abençoar poderosamente. Né? Caso você queira algo específico, você pode entrar aí no particular, mandar uma mensagem no inbox, nós estaremos te respondendo, estaremos orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Que você tenha um domingo abençoado, tenha um domingo de paz, aproveite o dia com a sua família, né? Procure aí relembrar algumas brincadeiras com seus filhos,
ensina algumas brincadeiras aí do nosso tempo, né? Porque hoje esses meninos só sabem videogame, rede social e celular. Então que você possa fazer um culto infantil, fazer esqueci o nome da brincadeira agora. Em alguns lugares falava a dedonha, eu não sei como você chama na sua cidade, né? Em São Paulo falava stop, se eu não me engano, né? Faça um stop bíblico, uma dedonha bíblica, só vale palavras bíblicas, algo assim, que Deus possa abençoar o seu dia. Estarei entrando online de novo e que Deus possa te abençoar nesse domingo. Às 19 horas estaremos aqui pelo Facebook ministrando uma palavra de Deus ao seu coração e orando pela tua vida no nome de Jesus. Que o amor de Deus e que a graça de Deus Filho e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e sobre toda a sua família neste domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz, fique na graça de Deus.